O Tarobá Rural está de volta para falar de um assunto muito importante. Duas doenças que têm atingido rebanhos do estado do Paraná e que, inclusive, podem ser transmitidas para o homem. Eu estou falando da brucelose e da tuberculose. Veja por que ela é tão grave e os cuidados que o produtor deve tomar nesta reportagem. No romper da aurora, as vacas estão de volta ao campo. Antes das 7 horas da manhã, o trabalho da ordenha dos 67 animais termina na propriedade do seu Eudes. Ele recebeu o Tarobá Rural para contar da preocupação que tem com a tuberculose e a brucelose. As duas são doenças virais e, se contaminada, a vaca precisa ser abatida, não tem tratamento. No caso da brucelose, as chances de aborto são grandes. Já a tuberculose afeta o sistema respiratório do animal. Eudes conta que na propriedade nunca teve essas doenças, mas de vizinhos, sim. A preocupação é que elas podem ser transmitidas ao homem através do contato com o animal ou do leite sem pasteurização. No caso da brucelose, a vacina previne a doença, mas da tuberculose é preciso fazer exame. Se der positivo, o único método eficaz é erradicar o animal doente. Eudes conta que está intensificando os exames no rebanho. Vinha fazendo a cada ano, né? Todo ano fazia os exames de todos os animais. Agora a gente vai começar a fazer de 6 em 6 meses. Tanto o governo do estado quanto os laticínios querem que o produtor rural intensifique os exames para saber se o rebanho está ou não contaminado. Mas esse custo precisa ser arcado totalmente pelo agricultor. R$ 17,00 em média pelo exame, para saber se o animal está ou não com uma das doenças. No caso do seu Eudes, são 170 cabeças, cerca de R$ 5.800 por ano, que precisa sair do leite. Mas é necessário, segundo ele. Particularmente, eu acho que a brucelose e a tuberculose é mais importante até que a aftosa, devido à possibilidade de o produtor se contaminar, né? Então, eu acho que para o produtor de leite, especificamente, é mais importante até que a aftosa. A tuberculose e a brucelose foram tema deste encontro promovido em parceria com a ADAPAR e o Sindicato Rural de Cascavel. A médica veterinária alertou produtores rurais para os cuidados, principalmente com a tuberculose. Com a intensificação desses exames sendo realizados na população de gado leiteiro, tem se descoberto sim muitos focos de tuberculose principalmente. O produtor rural precisa se informar, ele precisa sair da sua propriedade pelo menos 1 hora por dia ou de vez em quando 1 dia por mês, mas que ele tenha esta oportunidade e aproveite para ele se capacitar, para ele se informar, porque depois dentro da propriedade virão as cobranças que as legislações estão cobrando e será certamente exigido dele. Veja agora como ficou a cotação agropecuária. O boi gordo fechou a semana a R$ 115,00 a arroba em Cascavel, R$ 118 em Londrina. O frango está R$ 2,00 o quilo em Cascavel e R$ 2,45 em Toledo. O quilo do suíno, R$ 3,10 em Cascavel e R$ 2,95 em Francisco Beltrão. Na região de Londrina, o girassol é uma ótima alternativa no campo para a entre-safra. Só que um inimigo que vem do céu tem preocupado tanto os produtores quanto os pesquisadores, que tentam proteger cada uma das plantas. Olha só. Bonitos, eles enfeitam a paisagem e ainda podem trazer renda para o agricultor. O Brasil tem 150 mil hectares plantados, 120 mil apenas em Mato Grosso, e poderia produzir bem mais. Esse clima da nossa região, mais quente, com um inverno menos rigoroso, e o avanço das pesquisas são pontos favoráveis. Graças à tecnologia, foram desenvolvidas espécies mais resistentes a doenças e com ciclo precoce. Da semeadura à colheita são 105 dias, ou seja, uma ótima opção de plantio para a entre-safra por aqui. A produtividade também não é problema. A média brasileira é de 1.400 quilos por hectare. Em Mato Grosso, maior estado produtor do país, chega-se a 2 toneladas por hectare. A mesma quantidade foi alcançada em campos experimentais da Embrapa. O problema é o inimigo,
que chega justamente na hora da colheita. Nós temos muito problema com ataques de pássaros nessa época de safrinha. Então, com isso, tem desestimulado bastante os produtores para fazer o cultivo do girassol aqui. E eles estão sempre por perto, esperando uma oportunidade para atacar. Das flores, os pombos nem querem saber. O que interessa é o que vem depois que elas secam. Olha só o estrago que eles fazem. Nessa outra área semeada mais cedo, as plantas estão quase no ponto de colheita. Os grãos já se formaram. É tempo também de alerta. Foram penduradas essas bandeiras de plástico que servem como espantalhos. Tentativas para diminuir o prejuízo. Foram feitos ainda testes com repelentes e com aves predadoras como o falcão. O resultado foi insatisfatório. O jeito foi criar uma barreira de proteção artificial, planta por planta. A gente costuma proteger com saquinhos as plantas das áreas úteis das nossas parcelas experimentais, mas isso é inviável para o agricultor fazer numa área muito grande. Um assunto bastante complexo tem preocupado tanto produtores rurais quanto empresários do oeste do Paraná. É a extração de gás de xisto. O que acontece é que as empresas energéticas querem utilizar um método para fazer esta extração que pode afetar toda a cadeia produtiva aqui da nossa região. Essa semana teve inclusive manifestação em Toledo. A repórter Marcele Antônio e o cinegrafista Valdilei Bandeira nos contam essa história agora. O medo era de que as terras da região oeste fossem usadas para esse método de extração de gás considerado extremamente nocivo ao meio ambiente. Propriedades rurais de todo o estado foram leiloadas pela Agência Nacional do Petróleo, inclusive áreas em Cascavel e Toledo. Viemos até a área rural de Toledo para entender como o fracking pode impactar as propriedades. Estamos em Novo Sobradinho, distrito de Toledo, que pode ser o ponto inicial para a extração de xisto na região. A desconfiança é a de que neste sítio existe um ponto de referência demarcado por pesquisadores há 20 anos. Houve uma pesquisa que o pessoal colocava na época, que haveria pesquisa para se houvesse algum minério nessa região do município de Toledo. E nós temos acompanhado na época e temos a certeza que nessa área aqui, próxima onde é que nós estamos nesse momento, tenha um ponto que foi colocado como referência da época. E isso deverá talvez ser o que poderá acontecer no município de Toledo. Por isso, a ameaça tem assustado os produtores vizinhos. Esta fábrica de água mineral fica bem perto do ponto demarcado anos atrás. O líquido puro que é levado para todo o Brasil e até para fora do país corre o risco de ser contaminado. Mas se lá nos Estados Unidos, onde que eles tiveram maior cuidado de tudo, aconteceu essa lástima que aconteceu, milhares de pessoas foram prejudicadas, imagina nós aqui, talvez com não tanta tecnologia disponível, isso pode acontecer. Então, com certeza, a primeira coisa que vai ser afetado é o lençol freático, o lençol de água. Nós estamos aqui em cima do aquífero Guarani. A preocupação levou os produtores rurais a se unirem a entidades, estudantes e empresários em uma passeata que reuniu uma multidão na principal avenida de Toledo. No fracking! No fracking! Mas onde é que já se viu, né? Estourar nossas terras, fazer nossas terras produtivas um dia ser deserto? Onde é que já se viu isso? A boa notícia é que depois desta manifestação em Toledo, o Ministério Público Federal concedeu liminar para que seja suspendido qualquer tipo de extração de gás xisto na bacia do Rio Paraná. Então, por enquanto, ninguém pode mexer nessas nossas terras. E o Tarobá Rural faz uma pequena pausa. Daqui a pouco vamos falar sobre tecnologias aplicadas na criação de peixes. E você vai ver também uma indústria de beneficiamento de madeira no sudoeste do Paraná, que fomenta a economia de pelo menos 4 municípios. Não saia daí que nós voltamos rapidinho.